Agora, deu? Agora deu certinho. Oi, Jana, tudo bem? Boa noite. Eu tive que reiniciar Tudo bem, a Lu? live porque travou, então vamos. Eu estava explicando, né, um pouquinho sobre essa questão da gente imaginar sempre que a aula de história não tem utilidade, porque ela não tem Uhum, resultado, né, imediato, né? Ela demora para produzir um resultado, né? Porque o conhecimento histórico ele é demorado, né? Ele não é uma coisa assim, ah, hoje eu uhum, aprendi, amanhã, né? Eu já tenho tudo, eu já aprendi tudo sobre o Egito, por exemplo. Não existe isso, né? Nas aulas de história. Eu claro. aprendi tudo sobre a Segunda Guerra. Não existe isso também na história, né? Porque vai depender de quais materiais que a gente vai usar para pesquisar. Eu vou ter uma visão sobre aquele assunto, né? Sobre aquele acontecimento. Então, eu coloquei Sim. das duas problemáticas, né, que a gente pensa em relação à história, de que ela só estuda o passado, de que as pessoas já morreram, então a gente não precisa Isso. estudar, e essa questão do imediatismo, né, da gente achar que as coisas só são importantes se elas geram um resultado imediato, ou se elas trazem alguma coisa que vai gerar lucro, por exemplo, né? A gente só né? Uhum. Quando a gente escolhe fazer o curso de história, muita gente faz a mesma coisa que eu falei aqui para vocês, fala, ah, mas isso não dá dinheiro, ah, mas, né? Porque sempre que o conhecimento, entende que o conhecimento deve ser algo que só é, por si só, se gerar alguma coisa, né? Um resultado. Conhecimento histórico, não só histórico, mas vamos pensar nas humanidades no geral, eles não têm essa característica, né? Ele é algo fluido, é um processo. Não sei se você queria falar alguma coisa, se tu quiser pode ir comentando, Jana. Então, é bem isso, né, Lu? Essa semana eu ainda conversava com uns alunos que eu ainda não havia tido aula presencialmente com eles, Uhum. e a gente conversava um pouco sobre essa construção da disciplina da história, né, e a expectativa que se tem da história. Que no senso comum, quando a gente pergunta para os alunos, para as alunas, o que estuda história, né? Geralmente diz, estudo passado, né? Uhum. Ah, história estudo passado. E aí a gente conversava sobre isso, porque o passado, claro, é uma dimensão do tempo que a história se preocupa, Uhum. mas não é entender o passado pelo passado, mas é ver de que forma esse passado me explica o presente. É uma via de mão dupla o passado e o presente na história sempre, né? Uhum. A gente vai para o passado para compreender os problemas do presente e a gente está no presente e a gente pensa, poxa, onde começou isso? Por que as coisas são assim? A gente tem que se remeter ao passado, né? Então, e ela dá conta de explicar por que as pessoas e os acontecimentos históricos e o que a gente tem na vida hoje contemporânea, por que as coisas são como são, né? Uhum. As coisas elas são resultado de um acúmulo de acontecimentos e a nossa vida também, né? Eu estava revendo alguns textos, né, dessa construção da disciplina de história e, e a disciplina de história começou depois que a vinda da família real para o Brasil, né, depois de um tempo, logo depois da independência, né, no Brasil imperial ainda, e a disciplina de história estava muito vinculada com a religião, né, assim como a escola como um todo, né, começou com uma vinculação com a religião, então tinha interesses. E aí também conversava com os alunos sobre isso, que a história é sempre uma construção, ela nunca traz uma verdade absoluta, né? Ela sempre traz a verdade de alguém, com interesses, com uma versão sobre determinado acontecimento. E a história lá no século XIX, depois dessa vinculação religiosa muito forte durante muito tempo, inclusive na nossa região da Grande Florianópolis, né? Tem os colégios religiosos até hoje, dos mais antigos, são os colégios religiosos,
e depois, quando vai lentamente se tornando laico, né, ou seja, não religioso, ele está muito atrelado aos interesses do Estado, né? Então é uma história de heróis, é uma história para estar glorificando um discurso que enalteça um governo, né? Então a história tem história, né? A disciplina de história tem história. Exatamente. Outra questão, assim, que eu queria complementar, eu acho que uma coisa, assim, que a gente sempre fala para os estudantes, e tu falasse bem dessa questão de buscar, né, essas origens, de que nada é natural, né? Quando a gente pensa na palavra natural, é porque a gente está tão automatizado naquele comportamento que a gente não para pensar, né? Ah, por que que eu, sei lá, por que que eu como arroz e feijão, né? Será que sempre Claro, foi porque fala assim? português, né? Isso, algumas frases que a gente ouve, né? Ah, sei lá, todo brasileiro come arroz e feijão, por exemplo, né? E daí, quando a gente pensa pelo viés histórico, a gente não generaliza, né? A gente nunca pode, na história, generalizar, dizer todo ou toda tal coisa. Porque a gente sempre faz aquelas perguntas, né? Mas de que região você está falando? Você está falando de que época? Está falando de que questões, né? Se a gente for pensar, será que os alimentos, né? Não no dia a dia que os alimentos que a Um gente acidente come, aqui. né? Foram sempre, a gente sempre se alimentou. Será que até os nossos antepassados, as nossas famílias lá no passado, comiam esses mesmos alimentos? Será que a gente tinha os mesmos hábitos de vestimenta, porque para nós, quando a gente nasce, né, a gente já nasce num grupo, a gente nasce numa sociedade. A gente acha que aquilo ali já era daquele jeito, né? Porque a gente pega uma parte da história da humanidade, a gente vive num grupo específico e num momento específico da história. Mas quando a gente tem um olhar histórico sobre as coisas, a gente vê que as origens elas são muito mais, né, antigas. Não, ou a gente percebe que são coisas que foram inventadas há pouco tempo, né? E que a gente achou que era uma coisa muito antiga e na verdade não era, né? Então a história ela faz esses questionamentos, né? Ela instiga a gente a questionar: será que sempre foi assim? Será que vai? O futuro a gente sempre, né, fala que não é a função da história, né? Tá prevendo o futuro. A É, gente pensa o presente, né? Olha para o passado e também volta de novo para o presente para conseguir compreender algumas questões que a gente vivencia, como a prof. Jana falou. Mas como a Jana falou, que a história, né, ela tem uma história, nem sempre foi assim, né? A história, ela era vista, talvez até alguns pais de alguns dos nossos estudantes, ou avós, estudaram ainda aquela história que era da decoreba, né? Era para decorar fatos, era para decorar nomes, sem sentido, né? Porque realmente eram nomes muito distantes da nossa realidade, não faziam sentido para aqueles estudantes, mas era aquilo ali, era feito daquela forma, né? A ideia de saber muita coisa, né, como se fosse um saber enciclopédico, que a gente chama, né, que conhece várias coisas, fala vários nomes, fala várias datas, como se isso representasse que aquela pessoa era uma pessoa culta. Então, a pessoa é culta porque ela sabe o nome de todos os reis do dia tal, né? Ou datas de todos os eventos da Idade Média. Isso era um status, né, que se dava para aquelas pessoas que estudavam naquele momento, que a gente tem, que era uma população, escola lá no XIX, no início do século XX, não era para todos, não era para as mulheres, não era para a população negra, muito menos para a população indígena. Então, a gente tem que entender que era para um grupo específico, aquele grupo de homens, como a Jana já falou, homens brancos e homens com posses, e eram eles que tinham acesso a essa lista de assuntos, né? E quanto mais assuntos eles soubessem, mais cultos eles eram. E era justamente para acabar estruturando essa sociedade
já, né, começa lá no Império, no início da República, para dar respostas, né? Assim, para construir essa sociedade baseada nesses nomes, nesses heróis, né? Que a gente conhece alguns, talvez já tenha estudado alguns deles, e daí depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão essas novas temáticas, né? Às vezes a gente até é questionado, né? Eu já ouvi várias pessoas mais velhas assim falando, né? Ah, mas na minha época a gente estudava isso. Hoje ninguém me estuda mais isso. É um absurdo, né? Eu já ouvi assim comentários, né? Mas por que será que naquele momento se estudava isso como a única forma de ver a história? Por que que hoje a gente tem mais visões, né? Visões mais variadas sobre um determinado acontecimento, né? Não sei se você gostaria de falar, né? Então, é bem isso, né, Lu? A história, a disciplina de história, ela foi se adaptando, mudando, sofrendo transformações conforme a sociedade brasileira foi mudando, né? Em cada momento histórico que o Brasil viveu, as disciplinas nas escolas, elas foram sofrendo alterações conforme os interesses, né, governamentais, políticos, sociais e também econômicos, né? Então, por muito tempo, assim como as outras instituições, especialmente as instituições públicas, né, que atendem aos interesses do Estado, a escola também, né, de certa forma, né, nós, especialmente na nossa escola, nós estamos vinculados a um poder de Estado municipal, né, e que constrói hoje coletivamente, né, com o conjunto das professoras e dos professores, o currículo, por exemplo, né, pensa na relação de que conteúdos, de que formas a gente vai aprender, o que é necessário para determinado grupo social, em cada época, em cada espaço, em cada lugar, né, e aí essas transformações, elas vão sofrer algumas perdas grandes de participação democrática se o momento político também for esse de exceção, né, de sem democracia, né. Eu não sei se tu começou falando sobre isso quando abriu a nossa live, mas a gente não pode deixar de estar mencionando a data de hoje, né, 30 de março, né, de 2021, 31. Pode falar. Não depois tu complementa mais, então, mas de pensar que, né, o momento de hoje, que a gente, nesse governo presidencial que a gente tem, decidiu criar legalmente um dia para comemorar, né, o início da ditadura militar no Brasil e que foi um período de retirada de direitos de expressão, retirada de direitos de liberdade, de ir e vir, né, de manifestações. E as universidades e as escolas, nesse período, também sofreram bastante perseguições, cortes, muitos estudantes e professores que questionavam, desapareceram, foram torturados, né? E o currículo, nesse momento da história, com certeza, né? Então, as disciplinas, eu não sei se tu, que é bem mais jovem que eu, chegou a pegar, talvez não, mas a disciplina de organização social brasileira, o SPB, né? Política brasileira, educação moral e cívica, foram disciplinas que foram muito valorizadas em períodos de governos autoritários, né? E especialmente da ditadura militar, para ter um controle do que as pessoas vão pensar, né? Então, a escola, ela tem um poder muito importante, né? No momento em que as pessoas, os alunos, as famílias, a sociedade, a própria escola se der conta da sua potência de refletir sobre o seu... Vamos lá, voltando, né? Ele tá realmente, eu imagino que deve ser isso. Acho que a quantidade de lives nesse horário é bem complicada.
Então, se a internet não tá muito boa, acontece isso. Tá? Vou esperar a prof. Jana entrar agora, né? Porque eu já falei a minha parte inicial, né? A primeira parte tá salva, lá depois quem chegou só agora e não conseguiu assistir a primeira parte tá salvo já na página. Depois eu vou juntar as duas partes para colocar lá no YouTube para ficar mais fácil, tá? Agora eu vou passar, aproveitando, né, que a gente começou agora a segunda parte, eu vou passar a palavra para a prof. Jana, para ela fazer, então, essa conexão de como a história é vista atualmente, né? Quais são as contemporâneas da história. Boa noite para quem está entrando agora, pessoal. Tomara que agora não trave as conexões. A gente consegue. Pronto, agora acho que vai dar. Jana, Alô? tá dando Deu? Deu. Eu acho que assim, Jana, tem um problema que é o horário, tá? Das 19 horas é o horário que mais tem live, tá? Ah, E é bem complicado. Por isso, não dava tanto problema quando a gente fazia às 6 horas, porque não tinha muito, né? Só que agora, a partir das 19, é assim, é uma travação. Mas aí, como eu já fiz a primeira parte, né? Então agora eu vou passar a palavra para ti, para tu falar, fazer essa conexão, né? Com a história hoje, né? Como ela está configurada. então, eu vou começar, escolher começar falando de um marco para a história do Brasil e para a luta de direitos, que foi a Constituição de 1988, né? Nossa Constituição Democrática. Essa semana eu ainda conversava com uns alunos lá no CEMIA e as alunas sobre a Constituição brasileira, o quanto a importância dela, o quanto ela é um documento muito bem escrito, considerado uma das melhores constituições, né, do mundo, conhecida também por ser uma Constituição democrática, e ela inaugura, na história brasileira, o primeiro grande documento que dá direitos de reconhecimento da identidade, por exemplo, dos povos indígenas, né? De se manterem com seus valores civilizatórios, culturais, com seus modos de ser, saber. Também reconhece as terras coletivas dos quilombos, reconhece o direito à igualdade das pessoas, embora tenham escolhas diferentes, sejam na sua religião, seja no exercício da sua sexualidade, enfim, instituindo pela primeira vez legalmente no Brasil o direito à liberdade das pessoas. Então, esse foi um marco muito importante que refletiu em todas as instituições brasileiras e, inclusive, na escola, né? Então, ela foi um marco que provocou mudanças no currículo da escola e no currículo da história. Aí, mais tarde, um pouquinho, na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que é um outro documento muito importante para a educação brasileira e que é atualizado conforme também o movimento da sociedade brasileira e as demandas, instituiu também a LDB algumas inserções importantes do currículo, educação básica e depois do ensino superior também, inserir a história das populações afro-brasileiras e africanas no nosso currículo, né? Então, está lá na LDB. Então, às vezes, pode ainda gerar questionamento de algumas famílias, nossa, mas por que a professora Luciana está falando da questão das religiões dos povos de matriz africana, por que a professora Janaína está falando sobre a importância do enfrentamento ao racismo, da gente repensar?
isso não é invenção da cabeça das professoras, né? Isso está num dos importantes documentos da educação brasileira e que está na nossa obrigatoriedade de construir as nossas aulas e incluir essa documentação legal, né? Então, a Lei 10.639 de 2003, que é essa lei que fala da obrigatoriedade dos currículos de inserir a história da cultura afro-brasileira e africana, ela provocou uma mudança no documento, na lei LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alterou um artigo da LDB, inserindo essa obrigatoriedade. Todas as escolas, públicas ou privadas, e não só da educação básica no ensino fundamental, mas inclusive o ensino médio e as universidades, precisam fazer essa alteração. E aí alguém pode pensar, tá, mas por que só a história e a cultura afro-brasileira e africana e a história dos brancos? Gente, a história dos brancos, a história dos europeus, ela já está posta desde o início, né? Então não é uma forma de preconceito ou de querer valorizar alguns povos, é justamente o contrário, é tentar corrigir um pouquinho a injustiça histórica do apagamento de memórias e de histórias de uma parte muito grande da sociedade brasileira que é formada pelas populações de origem afro, dos africanos que vieram para cá sequestrados, né, raptados. Eles não queriam sair da sua terra, eles vieram aqui obrigados, trabalharam, trouxeram a sua cultura, a sua história, seus saberes, e hoje se tornam maioria da sociedade brasileira, né? No último censo, tínhamos 56% de população autodeclarada negra no Brasil. Então, essas mudanças que vão acontecer no currículo, elas não vão acontecer simplesmente porque algumas professoras ou algumas escolas querem. Elas são demandas da sociedade. Então, essa mudança que a professora falou agora, da questão da inserção da história cultural afro-brasileira e africana no currículo, ela é fruto de conquista dos movimentos sociais negros. São as populações originárias, as populações nativas, as populações indígenas, que demoraram muito. A os nossos alunos já estavam nascidos. Oi? Travou. Está travando um pouco a tua Travou? imagem. O som está funcionando, mas a imagem trava de vez em quando. Para mim também a tua imagem trava. Eu não sei se é a minha internet ou é a tua que está... Não, é a conexão do Instagram mesmo. Então, como a professora estava falando, a partir de 2008, somente a partir desse ano, de 2008, é que as escolas de todo o Brasil são obrigadas a inserir no seu currículo, nos seus planejamentos, a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil e da América. É muito recente, né? Então, vocês vejam, nós temos uma nação brasileira que é muito plural nos seus sujeitos, né? Nós temos uma nação muito diversificada. Porém, por conta do início da nossa história de violência, da nossa história de colonização pelos europeus, né, que são povos que desde o século XVI fazem movimentos imperialistas, colonizadores,
em diversas partes do mundo, e nós fomos uma das vítimas, né? O Brasil foi uma das vítimas, trouxe consigo os seus valores, a sua cultura portuguesa, europeia, e desejou impor, né? Então, foi matando as nossas memórias ancestrais. Tanto que hoje, nenhum de nós, praticamente, sabe o idioma indígena, né? Embora, quando os europeus chegaram no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões, outros falam 7 milhões de pessoas, povos originários nativos que moravam aqui, né? Então não se tratou, obviamente, de um descobrimento do Brasil, né? Tratou-se de uma invasão, de uma dominação do nosso território. E essa dominação, ela não foi apenas territorial, ela foi dos saberes. Então os portugueses quiseram matar, apagar os saberes dos povos indígenas para Agora tá falhando bastante, peraí. Agora travou de novo. Peraí. Imagina, travou de novo, gente. Peraí. Não, esse horário é terrível das lives. De fazer funcionar tudo. Peraí. Vamos ver. Peraí, vamos ver. Tá passar só fazendo, carregando, mas não consegue. Vamos ver. Pedir pra Jana entrar de novo. Vamos ver se agora dá certo. Hoje tá difícil, né, gente? Tá difícil essa internet funcionar direito. Vamos chamar a Jana pra ela conseguir terminar a fala dela. Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, né? Pode... Se é alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queiram perguntar, aproveitem e... Eu só tinha desativado um pouco os comentários antes para não atrapalhar ali na visão, mas pode fazer os comentários de vocês, fazer as perguntas, que daí logo em seguida a gente já responde, ou comentário, alguma coisa também que seja que vocês achem interessante de falar. A Jana está falando da questão, né, das identidades indígenas, identidades africanas, né, que são um dos conteúdos. Isso acontece, então, a partir de 2018, né, um pouquinho antes até, começa a se fazer uma reformulação dos conteúdos da história, que vai culminar, assim, nos conteúdos que vocês têm hoje no livro, né? Ano passado a gente fez a troca do livro, né? Como foi no fim, deu, agora acho que vai dar uma travadinha. Estava falando para eles da questão do Quem livro, sabe a gente né? repete um outro horário. Né? Ih, travou de novo. Deu, parei. Vai, eu volto, vai. Essa internet tá triste. Então, continuando, né? Já não lembro exatamente quais foram as minhas últimas palavras da última parte do vídeo, mas a gente conversava sobre essa importância do nosso tempo que vivemos no século XXI, desse nosso compromisso de professoras e professores de história de tentar recuperar memórias outras, saberes outros, de valorizar o sujeito anônimo, né?
de fazer com que as crianças, os adolescentes, os nossos jovens se percebam também como possuidores de histórias, né? E como participantes da história. Que a gente não está na escola apenas para reproduzir um conhecimento histórico, a gente também está para produzir um conhecimento histórico. E esse diálogo do passado com o presente, então a gente precisa fazer esse exercício de também valorizar as sobre nós. O indígena Ailton Krenak fala muito sobre a importância da identidade. E aí nos lembra que se na nossa escola, se na nossa vida a gente não buscar essa conexão com a gente mesmo, essa conexão da onde viemos, essa conexão com os nossos valores, a gente vai ficar maluco nesse mundo que a gente vive. A gente tem que procurar se entender e entender a que grupo que eu faço parte, entender a sociedade que eu vivo e entender os valores da história da com a história dos outros e se perceber que, enquanto ser humano, nós somos interdependentes, nós somos seres sociais e a gente vai constituindo e vai construindo a nossa identidade na relação com o outro, percebendo o que eu tenho de semelhante com o outro e diferente, conhecendo e tendo uma postura de empatia, de me relacionar e querer aprender com o outro, de eu tomar também um pouco, me sensibilizar com a dor do outro. Então, esse exercício se percebe muito importante na história do século XXI, no momento em que a gente tem a tecnologia, que às vezes falha, né? Mas ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que faz com que os alunos e as alunas tenham a informação muito facilmente, né? Muito diferente do meu tempo de... Meu Deus, quando não é a internet, é a prof ajeitada aqui. Tá vivo o celular. Se falar da internet, ela me traiu aqui, derrubou meu celular. Tô revoltada. A gente vive. Tá travando a Jana de novo. Vamos lá. Ai, travou a Jana de novo. Travou a Jana, gente. Não, eu mexi. Agora tá voltando. Então, a gente falava desse papel importante da escola e da história, de diante de uma sociedade com tanto acesso à informação, o nosso desafio é transformar essa informação em conhecimento, porque ter informação e você repetir essa informação num trabalho é muito fácil e é muito vazio, né? Então, o que isso te agrega? Então, a gente... no que é conhecimento importante para você, na sociedade em que você vive, no tempo em que você vive, que problemas estão diante de você? Você compreender a lógica da sociedade do seu tempo e poder se dirigir ao passado para explicar melhor o tempo presente que você vive.
a história são sempre narrativas e são sempre escolhas, né, Lu? A gente nunca vai poder, em tempo algum, mesmo que não tenha pandemia, mesmo que a gente tenha uma educação integral e fique o dia inteiro na escola, jamais será possível a gente poder compreender a história do mundo em todas as épocas e em todos os aspectos. Então, a história sempre vai ser uma escolha de que narrativa, de que interesse, de que temas que eu vou abordar. Então, se pretende, e aí cada historiadora, cada professora, cada professor, lógico, vai fazer a sua escolha de que narrativa faz mais sentido para si, né? Que pertencimentos que a gente tem e que conhecimentos a gente tem que vai levar em que escolha de história que eu quero trabalhar com os meus alunos e minhas alunas. Eu, professora Janaína, e penso que também, de alguma forma geral, nós aqui do CEMIA e na nossa rede de ensino em São José, nós temos uma rede de bons professores de história, né, Lu? Pelo que a gente vê assim na formação, temos professoras e professores sempre preocupados em aprender, a voltar a estudar, a ler. Então, que é um privilégio, que nem todas as redes têm um corpo de professoras e professores tão comprometidos com o seu fazer docente, né? Então, é uma escolha de cada um de nós, professores, e assim como é uma escolha de cada uma das famílias e de cada um de vocês, alunos e alunos, quais os valores você quer para a sua vida, em que sentido você vai dar para a sua história e de que modo você vai interpretar a história da sociedade que você vive. Mas a história brasileira, em especial, essa que nos compete, ela tem uma dívida histórica muito grande com os povos excluídos ao longo da história, né? Então, com sujeitos, mulheres, homens, crianças, adolescentes, e que, por muito tempo na história do Brasil, não viram a sua história ser refletida, ser valorizada, ser conhecida. Então, um dos nossos compromissos atualmente é justamente trazer para a visibilidade do conhecimento histórico a história desses sujeitos, homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, com os seus pertencimentos vários, com as suas identificações várias, com as suas escolhas pessoais e coletivas, né? Reconhecendo que a gente só vai se constituir na relação com o outro, né? E a nossa identidade, os nossos valores vão se construindo a partir dos conhecimentos que a gente for tendo acesso. Eu tenho gostado muito de pensar a história nos termos da analisar a história pela colonialidade que sofremos, né? Sofremos um colonialismo português. Esse colonialismo português aconteceu de 1500 até oficialmente em 1822, quando faz a emancipação política. A gente falava disso essa semana, inclusive na escola também, que dessa emancipação política que, na verdade, ela foi muito limitada, essa independência, né, que a gente comemora, ela foi muito limitada. Por quê? Porque ela continuou com o português no poder. A gente queria se separar de Portugal e a gente deixou um português. Mas por quê? Porque a nossa sociedade, de certa forma, até como hoje ainda é, muito conservadora. Então, não quis instituir grandes mudanças brasileiras. A gente fez a independência de Portugal, mas continuamos um país escravocrata. Mantemos ainda o trabalho escravo. A gente manteve a monarquia. A gente manteve uma sociedade extremamente excludente, né? Só era considerado cidadão, cidadã, nesse período da independência e até metade quase do século XX, né? Só os homens brancos, ricos, católicos, descendentes de portugueses, né? Ou brasileiros com estudo portugueses. Então, se viesse para cá uma pessoa de outra religião, de outra cor, de outra nacionalidade, dependendo do tempo histórico que veio para cá, mesmo que fosse europeu, em determinados momentos históricos, não era considerado cidadão. Nós, mulheres,
demoramos para ser consideradas cidadãs, né, no Brasil e no mundo. Foi quase metade do século XX, né, foi só na Constituição de 1934 que a gente conseguiu conquistar o direito ao voto, mas até hoje somos subrepresentadas, são muito pouco representadas na política, né? Mas enfim, então falando desse compromisso da história para a gente encerrar a noite de hoje, nós temos um compromisso de denunciar as injustiças, de nos indignar. Meu papel enquanto professora de história, eu acho que o mais importante é problematizar a história para os nossos alunos e alunas, que eles se percebam, primeiro, como parte dessa história do Brasil, segundo, como responsáveis também para repensar esse rumo da história do Brasil, de se indignar com as injustiças da nossa história, de se indignar com as desigualdades da nossa história, né? E que a gente possa propor uma história na sala de aula em que vocês, alunos e alunas, tenham um papel ativo, que vocês possam se expressar. Diferente de outros tempos em que a história não proporcionava isso para os alunos e para alunas, né? Hoje nós temos a liberdade, uma liberdade que foi claramente conquistada. Muitas vidas se perderam para a gente chegar ao ponto da gente ter a democracia que a gente tem hoje. Por isso que é muito sério a gente viver na data de hoje a comemoração por parte de alguns segmentos da nossa sociedade que comemora a ditadura militar. Não é motivo para comemorar, é motivo para lembrar, sim, para refletir sobre a forma como fomos violentados e jamais querer repetir esse tempo histórico. Perceber a importância da gente ter liberdade nas nossas vidas, né? Então, que a história possa estar trazendo cada vez outros saberes indígenas, saberes de origem afro-brasileira, que podem fazer da nossa vida muito mais rica, porque a diversidade, ela tem essa potência, ela traz mais vida, ela traz mais conhecimento, ela traz mais riqueza. A gente aprende muito com as diferenças, né? Que chato seria se fôssemos todos iguais, né? Então, essa perspectiva dessa pedagogia decolonial que eu falava antes, ela prevê que a gente possa fazer um exercício de valorizar a nós mesmos, valorizar a nossa história, valorizar a nossa ancestralidade. E com isso, ver com muito questionamento e com muita problematização os conhecimentos e a violência trazida de fora, que de certa forma, até hoje, é muito forte. E aí a gente não pode deixar de falar, de relacionar essas violências com o crescimento e desenvolvimento do capitalismo, né, Lu? Porque foi a partir do início das relações capitalistas que Portugal chegou ao Brasil. E a escravidão, o patriarcado, elas são filhas desse colonialismo, né? E nós, a parcela da sociedade branca da sociedade brasileira, ela precisa reconhecer a sua responsabilidade, né? Precisa perceber que você ser branco no Brasil é você ocupar um lugar de privilégios. E ter privilégios pode ser considerado muito bom para alguns, mas para você ter privilégios, outras pessoas estão sendo oprimidas, outras pessoas estão deixando de ter o seu direito de vida, de liberdade plenos, né? Então, a gente precisa rever esse nosso lugar de branquitude na sociedade brasileira para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e digna para todos os brasileiros e brasileiras, né? A gente precisa assumir essa responsabilidade social, política, com o momento vivido. Então, a história hoje não pode deixar de pensar o presente, ela precisa sempre considerar o presente, e se no presente tem racismo, vamos repensar e entender por que o racismo sobrevive hoje na sociedade. Se muitas mulheres ainda hoje são violentadas, vamos entender a raiz desse problema da violência das mulheres, do patriarcado, do machismo, né? E aí preciso, com isso, romper com a maneira conservadora de conceber o conhecimento, né? E
considerar que a gente precisa produzir conhecimento na sala de aula, a gente não apenas vai reproduzir, né? E aí não dá para dissociar o conhecimento científico, conhecimento histórico da realidade social que a gente vive. A gente precisa ter sempre em mente a realidade social que a gente vive, ela tem que caminhar junto com conhecimentos históricos, por mais longínquos que sejam. A gente tem que procurar fazer a ponte com o tempo presente que a gente vive, né? Por quê? Porque nós temos esse dever de memória que está comprometido com a história e com a justiça. Esse dever de memória de diversas civilizações que foram importantes na história da humanidade, e que todas as civilizações são importantes, embora tenham processos históricos diferentes, eles, de certa forma, estão presentes no nosso dia a dia. Então, a gente precisa fazer essa ponte sempre com o passado e com o presente, né? E esse rememorar, levantar as memórias possíveis através dos alunos, através da comunidade, da sociedade, esse rememorar conhecimentos históricos que por muito tempo ficaram escondidos, cobertos de poeira, ele, como diz o Walter Benjamin, esse rememorar é um ato político. É um ato político, porque quando a gente volta para enxergar o passado, obviamente, a gente nunca vai trazer o passado por completo para o presente, né? Mas a gente vai... O passado não vai ser o mesmo. A gente tem que estar dando significados, revendo a história e revendo significados para que essa história possa ser, de fato, uma produção de conhecimento que nos traga contribuições para a nossa sociedade atual, né? Então, penso que é isso, Lu. Obrigada, Jana. Acho que essa fala, né, ela consegue fazer, a gente consegue ter agora uma noção, né, de todos os aspectos que fizeram parte, inclusive, da história, né? E a gente sempre tentar pensar a história como disciplina que vocês têm na escola, mas também a história como um conhecimento, que ele é necessário, importante, não só para resolver um exercício, uma questão de uma prova, mas para ele fazer você pensar o mundo no qual você vive, né? Ela é uma ferramenta importante para se autocompreender, como a Jana falou, né? Para se autovalorizar, você como brasileiro, como brasileira, né? Descendente de um determinado grupo, parte de uma determinada região, uma determinada família, autovalorizar, mas também de reconhecer o valor do outro, né? E a gente, como sociedade, a gente tem sim essa função, né? Porque nós somos, né, seres sociais, nós não vivemos afastados do mundo, né? Não vivemos, mesmo que a gente fique lá, sei lá, no meio da caverna, lá escondida, a gente continua fazendo parte de uma sociedade. A gente não deixa de ser da sociedade, né? Não existe ninguém fora da sociedade. E para a gente poder entender o que é essa sociedade, a gente precisa olhar para o passado, nos questionar, olhar para o presente, mas também tentar pensar, será que precisa ser como é? Será que não pode ser de uma forma diferente? E aí a gente, na escola, a gente faz, né, esses questionamentos, a gente instiga vocês, a gente é chata, né, a gente pega no pé, mas por quê? Porque a gente faz com que vocês pensem no além daquilo que é além daquilo que é além daquilo que vocês ouvem, que vocês assistem, e a gente tem, né, uma quantidade de materiais hoje, livros que se dizem históricos, filmes que se dizem históricos, mas não necessariamente são conhecimentos históricos, né? E aí vocês precisam ter esse olhar, né? A gente ajuda vocês a apurar esse olhar, é como se a gente colocasse, né, uma lente ali, conseguisse aumentar, dar um zoom naquele acontecimento, e agora vamos lá ver cada coisinha
que faz parte daquele acontecimento. O professor dá esse zoom, né, para vocês conseguirem visualizar o acontecimento. E aí, claro, a partir de vocês, também as análises, as construções, as ideias, né, para que não seja só uma reprodução, como a própria Juliana falou, né? A ideia não é reproduzir o que nós falamos, né? A ideia é de vocês conseguirem ter o método, o processo para vocês conseguirem ir atrás das fontes e também construir as suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, sempre buscando, logicamente, o respeito e o reconhecimento do outro. Então, acredito que nós duas, né, não só nós duas, mas eu acho que os nossos professores todos escolheram aqui, escolheram a história porque amam ela, porque amam ensinar. Então, quando a gente fala na história, nossos olhos brilham, né? Porque ela faz parte da nossa vida, foi a nossa escolha e a gente quer que, né, proporcionar isso para vocês, né? Esse amor que a gente tem pela história, que vocês também sintam, né? Que vocês também se deixem levar, se abram para conhecer mais a história. Quem sabe um dia podem virar historiadores, né? Ficaremos muito orgulhosas se isso acontecer. Sim, com certeza, né? E aí, vindo nessa tua linha, né, Lu, justamente, assim, o quanto a gente se compromete com o ensino e quanto esse comprometimento tem afeto, né? Porque ensinar exige essa relação, desse vínculo, desse afeto e de você querer bem a outra pessoa, né? E quando a gente planeja não apenas conhecimentos, conteúdos, né? Não pensa só em estratégia, mas o que a gente quer alcançar no objetivo final na vida de vocês, né? Que tipo de sujeitos que a gente quer formar? Porque vocês não estão ali apenas para dominar aqueles assuntos, né? Para poder ter uma nota, para cumprir uma obrigatoriedade, uma burocracia. Eu preciso ir para a escola. Acima de tudo, nós temos um objetivo que nós desejamos alcançar com vocês, né? A gente deseja que os alunos, nossos alunos e nossas alunas, sejam empoderados. E um empoderamento que promova o engajamento dele com a sociedade com que ele vive, né? E que a gente possa estar contribuindo com algumas gotas de conhecimento, com algumas gotas de provocações, e que levem aos nossos alunos e alunas estar construindo em si valores de solidariedade, de reciprocidade, né? De equidade, que vocês se comprometam com a vida, porque ao final de tudo é a vida do que a gente está falando, né? A nossa história é a história da humanidade, né? E dessa humanidade buscando se encontrar, buscando fazer-se, ser feliz. E a escola tem esse papel para contribuir. E a história também, que a gente possa ajudar a formar crianças e jovens que sejam sensíveis, que tenham ética, que sejam comprometidos com a sociedade em que vivem, né? E aí a gente poder estar plantando uma sociedade melhor e justa, né? É o que a gente deseja, né? A gente não está lá reproduzindo os temas, conteúdos para passar o tempo, né? A gente está tentando construir com vocês uma consciência histórica para que vocês, na formação pessoal de vocês, na formação enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, vocês escolham caminhos éticos, caminhos políticos de comprometimento com a vida. Acho que é isso. Queria agradecer, eu acho que foi bem legal, né? É um tema que a gente poderia ficar aqui 5 horas, 10 horas falando, né? Porque a nossa vida faz parte do nosso dia a dia, de tantos anos aí de trabalho e de estudos. Mas eu acho que deu para dar uma noção assim, geral, né? Da importância. A gente, só relembrando, a gente falou sobre a questão do histórico, da disciplina, as transformações que a disciplina teve ao longo da história, as temáticas que a história aborda, a questão do ensino da história afro-indígena e das mulheres, a questão
da cidadania e importância, né, do exercício da cidadania a partir também das aulas de história e os desafios que a história nos traz, né, nesse nossa sociedade atual, que são diferentes no passado, serão diferentes no futuro, mas que agora a gente tem que, né, tentar solucionar e alcançar estratégias. Então, eu gostaria de agradecer também quem conseguiu assistir, vai ficar disponível aqui na página e amanhã também vai ficar já disponível no canal do YouTube, Historiando no CEMIA, que daí eu vou juntar as duas partes para ficar mais fácil de conseguir acompanhar. Quero um beijo, então, a todos e a todas, garantir, né? E amanhã nós temos ponto facultativo na sexta-feira, é feriado, e aí eu quero deixar o meu abraço, né, virtual para todos, para todas, que se cuidem nesse período, né? Fiquem quietinhos em casa, curtindo a família, né? Se cuidando, quem sabe lá pegar um livro para ler, alguma coisa para, né, evitar, né, a gente escorrer o nosso risco, né? Se cuidar bastante. Jane, pode finalizar. Então, também, né, desejar boa noite a todas e a todos, e que tenham uma boa Páscoa, um bom feriado, como a Lu já falou, que se cuidem, né, nossa pandemia continua, e além de continuar, me parece ainda num período cada vez maior, né, por tristeza que isso represente, e acompanhar que depois a gente vai colocar algumas sugestões de filmes sobre a ditadura, né? Esse tema que tem sido muito comentado nesses últimos dias, em especial, né? Especialmente no dia de hoje, em que está fazendo 57 anos, né? Acho que é isso, né? De início da ditadura militar e que muitos comemoram. Então a gente vai deixar umas dicas de filmes para vocês entenderem por que não temos que comemorar, temos que refletir e jamais desejar que esse período histórico possa se repetir na nossa história do Brasil, né? Muito bem. É isso. A história vai nos trazer novas informações, e quanto mais informações, mais a gente fica melhor, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Então, um grande beijo a todos e a todas. Beijo. Fiquem bem e até a próxima, até daqui a 2 semanas, na quarta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau.